É isso aí, esse é o nosso novamente dentro da nossa live, o Cotidianamente, esse momento em que a gente bate papo e conversa sobre o texto bíblico. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer para apresentar para vocês o texto bíblico que nós temos utilizado nesses dias. O texto é Lucas, deixa eu colocar na tela para você, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12. Você deve estar vindo aí meu mouse aqui, então vamos ler esse texto que diz o seguinte: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Vamos conversar só um pouquinho sobre isso, porque a gente vem batendo um papo aqui sobre espiritualidade prática, sobre vida que vive o Evangelho. Essa tem sido a nossa tônica e nos estudos teológicos o nome dessa conversa é Cristianologia. Olha que bacana. Às vezes uma matéria do seminário a gente ouve uns termos assim, mas temos que ter cuidado quanto à rejeição, Cristianologia, que coisa difícil. Não, é sobre a vida, sobre o viver a vida e a espiritualidade de Jesus. Bom, nós conversamos semana passada, aliás, sexta-feira a gente não teve a nossa live, mas na semana passada conversamos sobre várias coisas a respeito disso, e eu inclusive li esse texto por completo, por isso que eu não li agora completamente, porque o que interessa é que nós vamos acompanhar o movimento de Jesus descrito por Lucas aqui no capítulo 6. Nesse movimento de Jesus, ele sobe no monte. Não é isso que está escrito aí no texto? É o que está escrito no texto. Não vou colocar de novo isso, porque senão vou me atrapalhar, mas é o que está escrito ali. Olha, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. O que é que Jesus quer dizer sobre isso? Jesus quer dizer, fazendo isso, e aliás é muito importante sempre observarmos tudo o que Jesus faz, tudo o que Jesus fala, as reações de Jesus, as decisões de Jesus, elas falam. Tudo que Jesus vive fala com a gente. Então Jesus, ele sai um dia para orar no monte. E quanto tempo ele passa orando no monte? A noite toda orando a Deus, seu Pai. Mas eu não quero aqui falar de quanto tempo Jesus passou orando, porque geralmente essa é a tônica da conversa. Eu quero que você preste atenção onde Jesus fez isso. Jesus não vai ao templo orar, como era de costume e como ele fez. Agora, o seu lugar de conexão com Deus não é mais o templo unicamente, é o monte, ou é a casa de alguém, ou é um jardim do Getsemane, como a gente sabe bem, ou é numa refeição com os seus irmãos, porque agora Jesus está mostrando que subir no monte representa e apresenta uma nova espiritualidade, que é uma espiritualidade interior, não mais uma espiritualidade ritualística. Isso é muito significativo, porque nós estamos falando de Jesus estar num ambiente onde o ritual era absolutamente fundamental e importante. As pessoas iam até o templo e todo um ritual se dava para que elas pudessem adorar a Deus e se conectar com Deus. Imagine uma coisa burocrática, era isso mesmo. Se trocava a moeda corrente pelo shekel, que era a moeda do templo, e aí se compravam os animais, ou você levava o seu próprio animal, coisa que quem morava longe tinha uma grande dificuldade em fazer, por isso haviam as cabezas de câmbio ali no templo, mas enfim, a partir dali, desse movimento de chegar no templo, ou com o animal, ou com o dinheiro e comprar o animal, você depois pegava uma fila, ia até o sacerdote, tinha certos rituais de purificação para serem feitos antes, até que o sacerdote colocava o animal no altar e o sacrificava no lugar daquele que estava ofertando aquele animal. Ritos e ritos e ritos, que em um certo momento da história de Israel se transformaram em nada. Não tinha mais essência aquilo.
Era uma prática vazia. Jesus agora foge dessa situação e a sua relação com o Pai é uma relação diferente. Jesus ele está diante de Deus e ele está buscando um relacionamento, uma proximidade muito importante, muito autêntica, muito verdadeira. É a sua vida. A prática ritualística para Jesus vai perdendo a importância. Ele já antevê ou já consegue perceber o esvaziamento da importância do templo para uma espiritualidade saudável. Até então, o centro de todas as coisas era o templo, onde os judeus iam para entregar a sua prática ritual. Agora não, Jesus está dizendo com isso, a prática de uma espiritualidade saudável, de uma vida com Deus, acontece em qualquer lugar, inclusive no templo. Mas para mostrar esse esvaziamento dessa prática ritual, Jesus sai do templo. O rito vazio, é o que Jesus está dizendo, não tinha lugar na sua rotina de busca a Deus. Ele fazia isso no monte. É bom nós nos lembrarmos que a palavra de Deus, no começo dos evangelhos, você vai encontrar uma figura emblemática, que é João Batista. Quando João Batista começa a anunciar a chegada do reino, ele não faz isso no templo. Olha que coisa interessante. João Batista faz isso no deserto. E Deus está com ele aonde? No deserto. E a prática de adoração de João não acontece no templo, acontece no deserto. A prática de adoração de Jesus, de procura por Deus, de relacionamento com Deus por Jesus, não acontece no templo, acontece no monte ou em outros lugares. É um novo momento, é uma nova situação. O Espírito Santo não está mais agindo dentro da religião, mas sim em corações sedentos de Deus. Você se lembra do texto lá de João 4? Quando a mulher samaritana aborda Jesus para perguntar sobre isso? Onde é que a gente tem que adorar? Aqui em Samaria ou lá em Jerusalém? Qual lugar que eu faço? E Jesus diz para ela, João 4:23, no entanto está chegando a hora, de fato já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Como assim? Não é nem em Jerusalém, nem em Samaria. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai vivendo a sua espiritualidade, a sua conexão com Deus em qualquer lugar, porque agora eles são o templo. É claro que isso é um desafio para uma comunidade, para um povo que viveu entendendo que Deus estava no templo. Mas é isso que Jesus faz. Interessante é que tem gente que pensa que Deus está no templo ainda hoje. E a gente absorve esse tipo de coisa. Você já se pegou orando assim, né? Obrigado, Senhor, porque estamos aqui na tua casa. Não foi? Ou você já ouviu alguém orar assim? Estamos aqui na casa de Deus. Peraí, casa de Deus sou eu. Casa de Deus não é um ambiente específico onde eu estou. Eu sou casa de Deus. Agora que estou aqui em casa, então Deus está aqui. Por quê? Porque Ele mora aqui? Não, porque eu estou aqui, Ele mora em mim. Não por qualquer privilégio que eu tenha, ou por qualquer valor humano que eu tenha, mas porque Ele escolheu morar nos homens. O esvaziamento do templo e o enchimento do coração humano é o que acontece e Jesus mostra isso. Deus quer corações e vidas que sejam um altar constante a Ele. Aonde? Em qualquer lugar. No monte, em casa, no trabalho, na comunidade e até na igreja. Lugar. Até no prédio da igreja, até no templo. É o que está acontecendo aqui, é o que Jesus está dizendo. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o quê? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha só
o que Hebreus é uma carta muito importante, um material muito importante para você que quer entender essa transição. Porque o autor de Hebreus, que é desconhecido, ele trata disso muito forte, né? De uma forma muito forte. Ele mostra que as práticas ritualísticas do Antigo Testamento são ressignificadas na pessoa do Cristo, na presença dele aqui entre nós, no seu sacrifício na cruz, na chegada do Espírito Santo. E o autor de Hebreus fala tranquilamente que aquelas práticas perderam a sua validade na própria pessoa de Cristo, que substitui tudo aquilo, né? Então, agora o sacrifício de louvor é uma vida diante de Deus e um desejo de se conectar com Deus em qualquer lugar que eu estiver. Não é mais adorar através do sacrifício de animais. Aliás, no Antigo Testamento, quando a palavra adorar aparece, eu não vou dizer que 100% das vezes, porque eu não tenho certeza disso, mas eu creio que na maior parte das vezes ela quer dizer sacrificar animais. Por isso que a mulher samaritana de João capítulo 4 pergunta para Jesus, onde nós vamos adorar? Ela está perguntando assim, onde nós vamos fazer sacrifícios de animais? Lá no templo em Jerusalém ou lá em Samaria? Jesus está dizendo para ela, não. Isso aí já está acabando. Aliás, já acabou porque eu já cheguei. Eu sou o sacrifício por vocês. E depois da minha morte, ressurreição e vinda do Espírito, vocês serão um sacrifício vivo diante de Deus. Isso é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus, diz o autor de Hebreus. Então é isso aí, gente. Espero que tenha sido interessante para você. Mais uma abordagem sobre essa conversa sobre espiritualidade cristã, espiritualidade bíblica na prática. E a gente vai caminhando aqui. Quarta-feira eu volto a tocar nesse assunto aqui. Esse é o nosso novamente. Bora lá.